Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e as minhas redes sociais estão na descrição e também o meu Apoia-se. Muito bem, o livro de hoje então é esse aqui, As Boas Mulheres da China. O que acontece? Essa moça aqui é Shi Han, acredito que essa seja a pronúncia. Ela é uma jornalista, ela tinha um programa de rádio, na época que um pouco mais da transição, caminhando mais próximo de hoje, digamos assim, né? Mais recente, 20, 30 anos atrás, um pouco mais. E que a China estava mudando, estava tendo essa abertura econômica, ela teve um programa e ela recebia ligações e conversava com as pessoas, e a China foi mudando várias questões políticas, e ela fez então aqui um relato de várias histórias dela, jornalista, indo em vários locais e focando na parte das mulheres. Então é muito interessante, eu gostei muito, né, do livro, por isso que eu estou também fazendo o vídeo. Tem essa parte também de você entender a questão da mentalidade, o funcionamento de um país, um pouco a parte histórica, que vai complementar, obviamente, outros livros que você vai ler, né, para o seu estudo. Então a minha exposição agora, minha rápida exposição, não vai transmitir para você, eu espero que em parte eu consiga, a reflexão e os sentimentos que eu tive quando estava lendo essas histórias. Então foi muito interessante, me complementou muito, me levou a uma reflexão bem intensa, então eu gostei bastante, foi por isso também que eu escolhi fazer esse vídeo. Alguns temas que ela vai abordar, né, que é a parte de homossexualismo, casamento arranjado, violência, que mais? Busca da liberdade, né, dessas mulheres em vários âmbitos e situações, que mais aqui? Liberdade sexual também, e daqui a gente poderia puxar em alinhar com outros temas. Nossa, quando pensando agora já tenho várias possibilidades para vários vídeos. Então agora eu escolhi alguns itens, né, para fazer alguns rápidos comentários. Então na página 17 tem uma historinha aqui, que no final ela se pergunta qual é o, né, quanto valia exatamente a vida de uma mulher na China. Porque ela gastou, digamos assim, dinheiro público, né, porque todas as instituições são públicas, ela gastou dinheiro do jornalismo, uma verba, para tentar salvar uma garota que estava presa numa vila, porque o homem pegou ela ou comprou ela, enfim, eu não lembro exatamente agora, mas enfim, a garota estava presa num casamento, ou não podia, a família autorizava ela ficar lá com o senhor, enfim, e ela gastou o dinheiro, porque ela recebeu uma denúncia, ela foi lá, então ela está discutindo, então após essa descrição da história e dela resolvendo esse problema, ela faz essa pergunta. Então eu achei bem interessante, que é uma das primeiras histórias, e justamente dá esse direcionamento de toda a proposta do livro, né? E aí, talvez a história principal, tanto que ela deixou para ser a última história, que é as mulheres do Vale dos Ventos, né? O que seria? Então seria um local bem afastado, uma montanha, e lá venta muito, por isso que tem esse nome, que as pessoas têm que gritar. Então elas têm uma condição de vida muito precária. Então as mulheres, elas moram em cavernas junto com os homens, eles fazem uma agricultura rudimentar, pouco comércio, uma vida muito, muito sofrida. Você vê a descrição que a autora faz quando ela foi visitar, fazer, digamos, uma reportagem ou conhecer. Então tem uma dificuldade muito grande, porque as mulheres, elas são compradas e vendidas. Por exemplo, aqui na página 268, né, que ela conta que se uma família, né, tem dois irmãos, eles são muito pobres, o padrão daquela região, que já é pobre, se era muito pobres, eles compram apenas uma esposa, então eles dividem. É bem comum ter essa ideia de você não saber quem é o pai. As mulheres não tinham roupa, então elas tinham às vezes uma troca de roupa para 7 mulheres, então a cada uma mulher só podia sair por vez, e elas tinham que pegar água, limpar toda, digamos assim, a caverna, fazer comida, fazer várias coisas. Então era muito sofrido mesmo. Você vai vendo-se muitas reflexões e essa parte do sentimento também, essa parte política, sociológica, assim, vários caminhos que a gente poderia partir. Então é muito interessante mesmo. Tem uma outra talvez as mulheres possam identificar mais nessa situação, num nível que talvez obviamente eu não vou conseguir, mas é bem chocante, digamos, também, que é da página 273, que as mulheres, elas não têm absorvente naquela região, obviamente, né? E elas usam folhas. Então eles pegam uma folha, e essa folha então elas põem, e elas usam várias vezes a mesma folha, porque é um local muito seco, é difícil você conseguir, e elas dividem também essa folha, então ela vai ficando seca, ela vai cortando a perna dessas mulheres. Então nesse momento que a jornalista, né, que é a autora do livro, ela levou alguns absorventes e entregou para elas: você pode usar aqui, mesmo que você use mais de uma vez, enfim, sei lá. E o que acontece? Por causa da questão cultural, sociológica, antropológica também, enfim, que ela não abordou, mas se você tem um pouco de teoria, você olha e fala: poxa, acho que poderia fazer essas perguntas aqui, né, teóricas nela contando, você vai vendo, né, ideias.
para você refletir, além do que ela quer a propósito do próprio livro mesmo. E ela viu que depois que os homens pegaram aquele absorvente para enxugar o suor na agricultura ou para proteger as mãos fazendo alguma atividade. Obviamente, então você fica um pouco chocado, você fica chateado, mas em parte também você pode acabar entendendo o porquê isso acontece. Então tem vários caminhos aí para futuras discussões. Então é bem interessante, né, toda essa parte de reflexão. Ela também faz uma ideia que o útero caído, na página 274, que seria uma consequência, né, uma doença, uma situação que pode dar algumas situações graves para as mulheres, né, justamente com essa dificuldade de vida delas. E ela termina, digamos assim, uma parte bem intensa dessa história, que é a última, é que ela se reflete: eu vou contar para essas mulheres que existe um mundo exterior no sentido de diversos itens que elas poderiam usufruir, entender e conhecer. E aí meio que termina nessa situação, porque quando ela pergunta para essas mulheres se elas estão felizes, elas falam: eu estou feliz, elas sorriem muito, conversam muito. Então também abre um novo leque aí de reflexões que a gente poderia fazer também, vários caminhos teóricos para a gente discutir o que seria bom, errado, ético, filosofia, enfim. Muito interessante mesmo essa história, esse livro, por isso que eu estou recomendando. Tem uma outra citação que eu gostaria de ler aqui também. Muito bem, lendo então a citação da página 262. Quando começou a abertura, o país portou-se como uma criança faminta, que devora tudo o que encontra pela frente, indiscriminadamente. Depois, enquanto o mundo via uma China feliz e corada, de roupa nova e já sem chorar de fome, a comunidade jornalística deparou-se com um corpo atormentado pela dor da indigestão e um corpo que não podia usar o cérebro, pois o cérebro da China ainda não tinha desenvolvido as células para absorver verdade e liberdade. O conflito entre os jornalistas sabiam e o que tinham permissão para dizer criou um ambiente que lhes prejudicava a saúde física e mental. Então é isso, chegou até aqui, muito obrigado, se você curtir, compartilhar, se inscrever, e tem a minha campanha no Apoia, que também está na descrição, e a gente se vê no próximo vídeo.